Imagina só, você olha para tudo que a gente aprendeu na história, para tudo que a ciência diz, e de repente bate aquela dúvida. Tá, mas como a gente sabe que isso tudo é verdade mesmo? Pois é, foi exatamente esse o problema que tirou o sono do filósofo René Descartes, lá no século XVII. Ele decidiu que não ia aceitar nada como verdade, sem antes encontrar uma certeza absoluta. E a pergunta que ele se fez é uma que dá um nó na cabeça. Pensa bem, como é que dá para provar, sem deixar nenhuma sombrinha de dúvida, que neste exato momento a gente não está no meio de um sonho muito realista? Ou que os nossos olhos não estão enganando a gente? Essa é a questão que Descartes botou na mesa. Ele queria uma resposta que ninguém, mas ninguém mesmo, pudesse questionar. E para a gente entender essa obsessão toda por certeza, a gente precisa dar uma espiada na época em que ele viveu. O mundo de Descartes estava virando de cabeça para baixo. As ideias da Idade Média, que eram muito baseadas na autoridade da igreja e na tradição, estavam sendo chacoalhadas pelas novas descobertas da ciência. Imagina, Galileu tinha acabado de revolucionar a astronomia. De repente, parecia que tudo o que se sabia estava construído em cima de areia. Então, o que Descartes resolveu fazer? Uma faxina geral. Mas não era só varrer a poeira, não. O plano era botar o prédio inteiro do conhecimento abaixo. A ideia era duvidar de absolutamente tudo o que ele acreditava, de forma sistemática, até encontrar pelo menos uma única coisinha que fosse tão, mas tão certa que fosse impossível duvidar dela. Essa verdade seria a fundação de rocha para ele poder reconstruir todo o conhecimento de novo, do zero. E olha só como a proposta dele era radical. Enquanto o pensamento da época dizia que a gente conhece o mundo pelos nossos sentidos, pela visão, pelo tato, Descartes chegou e falou: não, peraí. Os sentidos enganam. O conhecimento de verdade vem da nossa própria razão. Foi uma virada de chave gigantesca. Ele trocou uma ciência que perguntava o porquê final das coisas por uma ciência que quer saber como as coisas funcionam. De um jeito matemático, mecânico. Tá, mas como ele fez essa demolição toda? Ele usou uma ferramenta super poderosa, o método da dúvida. Mas atenção, hein? Não era sair por aí duvidando de tudo só por duvidar, feito um cético. A dúvida para Descartes era um método, um caminho com um objetivo muito claro. Era tipo o trator que ele ia usar para limpar o terreno antes de começar a construir. O primeiro passo do método é atacar aquilo que parece mais seguro, os nossos sentidos. Pensa aí, quem nunca viu um canudo parecer torto dentro de um copo d'água? Ou achou que estava vendo uma poça d'água no asfalto quente e era só uma miragem? Pois é. Se os sentidos enganam a gente de vez em quando, quem garante que eles não estão enganando a gente o tempo todo? Então, conhecimento que vem dos sentidos, para Descartes, não era 100% confiável. Riscado da lista. Ok, agora a coisa fica mais séria. Descartes sobe o nível da dúvida. Às vezes a gente tem uns sonhos que parecem, nossa, muito reais. Tão reais que a gente só se dá conta de que era um sonho quando acorda. Então vem a pergunta: que prova definitiva a gente tem de que isso aqui, agora, não é um desses sonhos? Não tem como provar com 100% de certeza. E com isso, a própria realidade do mundo à nossa volta é colocada em dúvida. E agora? Bom, agora ele apela de vez. Esse é o nível máximo, o chefão final da dúvida. Descartes propõe um exercício de imaginação. E se existisse um gênio maligno, uma entidade superpoderosa e muito má, cuja única diversão na vida fosse enganar a gente sobre absolutamente tudo? E se esse gênio fizesse a gente acreditar que 2 mais 2 são 4, quando na verdade não é? Uau! Esse argumento é tão radical que coloca em xeque até as verdades da matemática. Então, vamos resumir as características dessa dúvida, porque isso é muito importante. Primeiro, ela é metódica, tem um passo a passo, um objetivo. Segundo, é hiperbólica, ou seja, exagerada de propósito para testar o conhecimento até o limite. Terceiro, é radical, porque ela não ataca as folhas da árvore do conhecimento, ela vai direto na raiz. E por último, e talvez o mais importante, ela é provisória. Descartes não queria viver na dúvida para sempre. A dúvida era só a ponte que ele ia usar para chegar do outro lado, na terra firme da certeza. Certo. Depois de passar com esse trator da dúvida por cima de tudo, depois de demolir as certezas dos sentidos, do mundo e até da matemática, o que será que sobrou? Será que existe alguma coisa que resiste a esse ataque total? A resposta é sim, e é agora que a mágica acontece. O raciocínio dele é genial de tão simples. Pensa comigo. Mesmo que o gênio maligno me engane sobre todas as coisas, mesmo que eu esteja sonhando, mesmo que meus sentidos falhem,
Para eu ser enganado, ou para eu sonhar, ou para eu duvidar, eu preciso existir, não é? Alguma coisa tem que estar ali, duvidando. E aqui que nasce a frase mais famosa da filosofia moderna. Descartes percebeu que, no próprio ato de duvidar, ele encontrava uma certeza que não podia ser derrubada. Eu posso duvidar de tudo, menos de uma coisa: do fato de que eu, que estou aqui duvidando, existo. Se eu estou pensando, se eu estou duvidando, é porque eu sou. Eu existo como uma coisa que pensa. Essa é a rocha, a fundação inabalável que ele tanto procurava. Em latim, a língua dos acadêmicos da época, essa certeza ficou conhecida como cogito ergo sum. O cogito, como a gente costuma chamar, não é só uma frase de efeito. É o ponto de partida, o primeiro tijolo, o alicerce sobre o qual Descartes vai começar a reconstruir todo o prédio do conhecimento, agora em bases seguras. Mas a jornada não acaba aí, não. Encontrar o penso logo existo foi só o começo. Ele tinha achado o chão firme, a fundação. Mas e o resto da casa? Ele precisava reconstruir todo o resto do conhecimento. E agora, como ele ia fazer isso? Bom, a partir da certeza da sua própria existência como um ser pensante, Descartes desenvolveu um argumento para provar a existência de Deus. E a partir daí, ele concluiu que um Deus perfeito não seria um enganador como aquele gênio maligno. Portanto, o mundo material que a gente percebe lá fora também deve ser real. É um raciocínio bem complexo e que gerou muito debate, mas o importante é ver como tudo partiu daquela primeira certeza. E para a gente terminar de um jeito mais leve, duas curiosidades. Sabe o plano cartesiano que a gente usa nas aulas de matemática? Então, a culpa é dele. Foi Descartes que teve a ideia genial de unir álgebra e geometria. E outra, ele era bem precavido. Depois de ver a Inquisição condenar Galileu, ele ficou com medo e preferiu guardar um de seus principais livros na gaveta por um tempo. Ninguém é de ferro, né? E tudo isso nos traz para hoje, num mundo bombardeado por fake news, por inteligência artificial que cria imagens e textos que parecem reais. A busca do Descartes por um método, por um jeito de separar o que é falso do que é verdadeiro, talvez nunca tenha sido tão importante. E aí fica a pergunta para a gente pensar: qual seria o nosso penso logo existo, no meio de tanto ruído digital?